Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou Valéria Loreto, mestre em comunicação e cultura e terapeuta holística. Sejam todos bem-vindos ao programa Alquimia do Bem-Estar. O canal Arte Agora integra a plataforma da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural. Se você ainda não se inscreveu, aproveite esses momentos iniciais para se inscrever e não se esqueça de dar o seu like se você gostou do programa e fazer comentários, enviar para os amigos, porque assim isso sinaliza para o YouTube que é um conteúdo relevante e ele vai distribuir para mais pessoas. Quem tiver alguma sugestão de tema de programas que queira assistir, manda para o meu Instagram, que é @LoretoValeriaTerapia, que eu vou me organizar para fazer novos programas. Enquanto eu estava pensando, né, na introdução desse programa, eu me vinha assim a questão da originalidade dos conceitos que Jung criou, da obra extensa que ele escreveu, de como eu me identifiquei muito com as coisas que ele fala sobre a alma humana. E aí eu li um artigo do Rafael Rodrigues, que foi um dos professores do curso de Introdução à Teoria de Carl Gustav Jung do IGEP. E tem um trecho que ele diz assim: um dos aspectos preconizados pela psicologia analítica é um olhar ao homem integral, que é histórico, biológico, social, psíquico e espiritual. Para ele, não há separação mente e corpo. A psique não é o mesmo que o cérebro ou sistema nervoso. Se trata de um espaço potencial e fenomenológico. E, para mim, isso traduz a riqueza da visão de Jung sobre o ser humano e me faz querer que todo mundo possa conhecê-lo melhor. Por isso, para falar sobre isso, eu convidei, para falar sobre psicologia analítica de Jung, eu convidei Valdemar Magaldi Filho. Valdemar Magaldi é psicólogo, especialista em psicologia junguiana, psicossomática, arte-terapia, homoterapia, homeopatia, mestre e doutor em ciências de religião, autor do livro Dinheiro, Saúde e Sagrado, coordenador de cursos de especialização nessa área pelo Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, IGEP, entre outras coisas. Boa tarde, Valdemar. Seja muito bem-vindo ao Alquimia do Bem-Estar. Boa tarde, Valéria. Espero poder agregar valor aí e contribuir para que mais pessoas consigam conhecer essa grandiosidade que foi, né, o trabalho de Carl Gustav Jung. Sim, tenho certeza que sim. Olhe, antes da gente começar, você poderia nos falar, assim, em linhas gerais, quem foi Jung, falar um pouquinho sobre sua vida e sobre a obra, antes da gente ir se aprofundando? Bom, Jung foi um médico, psiquiatra suíço, 20 anos mais novo que o Sigmund Freud, que antes de ter contato com Freud, já formado médico e trabalhando em Burgose, que é um hospital psiquiátrico, ele lidando com os esquizofrênicos, que àquela época se chamavam dementes precoces,
ele começou a se encantar com esse material do inconsciente que aflorava, trazendo conteúdos que eram universais. Ele ainda não tinha formulado a teoria do inconsciente coletivo, dos arquétipos, mas ele começou a compreender toda essa profundidade da alma humana que emergia por conta daquelas pessoas que estavam sem o filtro de uma consciência egóica por terem um quadro de esquizofrenia. Na real, Jung, antes de fazer medicina, a ideia dele era fazer arqueologia. E ele, no fundo, se tornou um grande arqueólogo da alma humana. Então, ele começou a trabalhar com esses esquizofrênicos, desenvolveu um instrumento chamado Associação de Palavras, e logo foi lançado o livro do Freud, A Interpretação dos Sonhos. E lá ele entendeu que ele poderia contribuir com Freud, trazendo para o Freud aquilo que ele estava já estudando, que eram os complexos de núcleo afetivo que estavam no inconsciente, e o Freud podia contribuir com ele com esse conhecimento maior sobre o inconsciente e os sonhos. Eles acabam tendo um encontro, esse encontro foi muito, acho que, gratificante para os dois. Os historiadores dizem que foram 13 horas ininterruptas falando, e a partir de então formaram uma grande parceria por apenas 6, 7 anos. Desde o início, valores de visão de mundo, questões ligadas à espiritualidade e a própria sentido e significado da vida já eram muito divergentes entre ele e o Freud. Por isso mesmo, essa relação não se sustentou, porque o Jung começa a entender que o inconsciente é que carrega toda uma potencialidade criativa e de realização. O Freud, não, ele tinha a ideia de municiar a consciência egóica para se defender do inconsciente, onde o Jung diz, não, a gente não vai controlar algo que é muito maior. O controle gera descontrole, a gente tem que dar vazão para esse conteúdo todo. E ele ficou nisso até que ele descobre, né, a alquimia. Primeiro, a alquimia chinesa, que vem lá de Richard Wilhelm, num livro chamado O Segredo da Flor de Ouro. E depois ele pega a alquimia, principalmente medieval, que vem de Zósimo, 300 depois de Cristo, e depois o próprio Paracelso e tal. E a partir de então ele entende que todo o trabalho que o alquimista fazia, metaforicamente, é metáfora, é símbolo, na busca de transformar o chumbo, aquilo que é mais denso, aquilo que é mais pesado, aquilo que é mais vil, em ouro, que é aquilo que é mais nobre, mais rico, mais incorruptível, era o processo de individuação dele, era o caminho do autoconhecimento. E a partir de então, ele passa a utilizar a metáfora alquímica como um norte do todo o trabalho dele, né? E na real é nessa ideia que eu acabei aceitando o convite, até pelo nome, né? Alquimia do Bem-Estar. Né? Então eu só queria estar já pautando duas coisas. Primeiro, alquimia é isso, é um caminho de processos que vão acontecendo nas relações, tanto na substância química quanto nas relações humanas, processos esses que envolvem o dissolve e coagula, né? E nesse processo você vai potencializando aquilo que existe de mais significativo e de mais integral no indivíduo, e o bem-estar, né? E o bem-estar é uma palavra complicada, porque bem-estar implica em você estar
aonde você gostaria de estar, com quem você gostaria de estar, fazendo o que você gostaria de estar, né? Vivendo a vida que você gostaria de estar vivendo, né? E muitas pessoas buscam esse bem-estar sem questionar toda essa complexidade, né? Eu estou com quem eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, eu estou vivendo a vida que eu gostaria de viver, eu estou vivendo a vida que minha alma gostaria que eu vivesse, né? Porque toda sim, vez que eu estou em dissonância, eu estou em neurose e aí eu não estou em bem-estar. Não adianta eu ter muito dinheiro e não estar vivendo bem-estar, porque eu não estou a serviço daquilo que é o mais importante, que é a alma, a psique humana, sim, né? E aí vem a grande questão: a gente está aqui para quê? Né? É para sim, servir, né? E é isso que o Jung trabalha muito bem. Então, se a gente quiser resumir o grande mote do trabalho junguiano, é dar para as pessoas o autoconhecimento, para que eles tenham autonomia, para que eles possam servir a alma, servindo a natureza humana e cuidando de Gaia, porque esse é o sim. grande objetivo. Como é que funciona a psicologia analítica dentro do consultório? Para quem ela é indicada? Para qualquer pessoa? Tem algumas É, é pré-requisitos? Esse pode, aquele não? Então, é complexo isso, né? Porque, assim, veja, é, é um trabalho que faz a pessoa entrar em contato com o mundo interno dele, né? Então, ela vai muito além de uma psicologia do ego, vai muito além de um aconselhamento, vai muito além de um trabalho cognitivo-comportamental que faz estímulo positivo, estímulo negativo para a pessoa se organizar. Vai infinitamente além do que o trabalho do coaching, que está muito mais voltado em dar direções para o indivíduo se realizar muito mais no mundo exterior. A psicologia analítica fala que o indivíduo tem que crescer para dentro e para fora. Tem aquela metáfora da árvore que ele diz: nenhuma árvore vai atingir os céus se não tiver raízes tão profundas que toquem no inferno. O indivíduo integral, ele está indo para frente, para trás, para cima, para baixo, para dentro e para fora. Então, óbvio que eu estou falando de uma pessoa que tem abertura para isso. Quando a gente está lidando com a grande massa de pessoas, infelizmente, que está no popular, vendendo almoço para comprar janta, que está vivendo exclusivamente pela biossobrevivência, e esse sistema capitalista cria cada vez mais um aumento enorme de pessoas nessa condição, gerando cada vez mais desigualdade, porque o capitalismo depende da desigualdade, essa grande massa, obviamente, vai ter muito pouca possibilidade, recurso mesmo, intelectual, cultural, existencial, para lidar com essas questões, porque ele está lidando com questões muito práticas e pontuais. Então, óbvio, a psicologia analítica é para todo mundo, trabalha com criança, casal, família, mas aquele indivíduo que está muito no concreto, que está buscando, né, algo mágico, ele vai ter muita dificuldade para se entregar para um processo de análise proposto por Jung. Por isso que, infelizmente, acaba tendo naturalmente um filtro. Infelizmente, essa grande massa de pessoas acaba se iludindo nesse mar de denominações religiosas que ficam prometendo a prosperidade através de um sacrifício, de um dízimo, e aí o indivíduo vai vivendo no auto-engano. Tirar a pessoa disso é um grande desafio. Você vê, o meu doutorado há 20 anos atrás em ciências da religião foi tentando trabalhar o movimento neopentecostal que já estava em total ascensão. Hoje, então, nem se fala. Se a gente olha a televisão num domingo à tarde, é só programa evangélico prometendo a cura e a riqueza e a prosperidade, né? Mas ludibriando os indivíduos, tirando
a possibilidade do autoconhecimento dessas pessoas, porque eles trabalham com uma ideia, inclusive, de sagrado e de Deus que está fora deles. E o Jung diz: não, não, Deus está dentro de cada um de nós. E se você quer conhecer Deus, você tem que ir para dentro e não buscar fora. Primeiro você tem que se conectar com aquilo que é o divino imanente, para depois chegar nele transcendente. Então, é para todo mundo? É, mas não é, infelizmente, a grande massa que vai poder se beneficiar, porque falta, né, capacidade crítica, reflexiva e simbólica para poder se beneficiar disso. Por isso que pode ser até uma autoilusão minha, um autoengano meu, né, para aliviar o meu sentimento de culpa, talvez, mas a minha fantasia é como eu atendo uma nata, né, que eu posso chamar de uma elite intelectual, cultural, simbólica e até econômica, talvez sensibilizando esses indivíduos, eles podem ser influenciadores e tentar mudar esse sistema em Sim, busca de uma educação que dá para o indivíduo a crítica autorreflexiva, uma educação que, por conta de todo esse padrão de domínio e de poder, tira a autonomia do indivíduo, né? Educação essa que um Paulo Freire quis implementar, né? Que é uma educação que dá para o indivíduo a liberdade, para ele se libertar da opressão de todo esse sistema que mantém a pessoa na condição do quê? De um mero réptil, vivendo pela biossobrevivência e se gratificando com efêmeros momentos de prazer. sim. Olha só, no Hospital Burgose, onde ele trabalhou como alienista, né? Na época era o termo que se dava, não existia Isso. ainda o termo psiquiatria ou psiquiatra. Ele foi identificando vários conceitos teóricos, né? Por isso que ele tem não só uma extensa obra, mas também muitos conceitos. Claro que a gente não tem tempo para falar de todos, mas eu vou pedir, Valdemar, para você falar agora de três que eu acho fascinantes, que seriam o inconsciente coletivo, a sincronicidade e os arquétipos. Fale para a gente um pouquinho sobre isso. Bom, assim, o inconsciente coletivo ele foi percebendo através mesmo desses indivíduos, né, que tinham a demência precoce que depois virou esquizofrenia. Lembrando, né, que a palavra alienista é aquele que lidava com os alienados. Só que os alienados eram os indivíduos que estavam dissociados de si mesmos. E essa grande massa que eu falei agora há pouco são pessoas alienadas, é massa de manobra, né? É indivíduos que perdem a capacidade crítica, né? E por isso que ficam à mercê desses oportunistas, destes mercenários da fé, inclusive. Bom, neste trabalho, ele foi percebendo que muito material que emergia naqueles indivíduos em estado alterado eram temáticas que tangenciavam mitologia. Então, ele foi percebendo que muitas pessoas que não tinham cultura, que não tinham conhecimento, que não tiveram acesso a determinados tipos de informações das histórias das religiões ou das próprias mitologias grecas, romanas, hinduístas, traziam temas que eram absolutamente verossimilhantes com esses temas mitológicos, né? Da história da evolução da consciência humana. E foi aí que ele começou a sacar que o indivíduo, e ele questiona John Locke, não nasce uma tábula rasa, né? Porque a ideia da tábula rasa é o indivíduo nasce zerado e tudo que ele recebe é a partir do nascimento através da influência familiar e educacional. Não, o indivíduo já carrega um manancial de informações. Cá para nós, ele carrega a história de toda a evolução da consciência desde a aurora dos tempos, desde os tempos primordiais.
e vai sobrepondo. E que no estado alterado de consciência isso aflora. Mas isso está em nós. Então ele percebe que existe um grande inconsciente que é coletivo e é uma base fundante de todo ser humano. Neste inconsciente coletivo é que habitam os arquétipos, arque antigo, tipo marca, arquétipos que vão receber as influências da vida. Então, a imagem do arquétipo. Então, arquétipo da mãe, do pai, do casamento, da morte, do renascimento, da ressurreição. Isso faz parte do imaginário que toda a humanidade foi, né, de alguma forma, tendo que lidar ao longo da vida. Arquétipo da criança, tal. E a partir daí, ele entende que algumas questões acabam se ganhando muita energia psíquica, e essas questões se tornam complexos. Tá? E aí os complexos são como se fossem personalidades autônomas que tiram a estrutura do ego da gestão de toda a psique. Então, a partir de então, ele começa a organizar o aparelho psíquico, se é que a gente pode chamar assim, em inconsciente coletivo, que é um substrato presente em todo ser humano, o inconsciente pessoal, que começa a ser acumulado a partir da concepção e vai, né, a te acompanhar para o resto da vida. Ele é uma diferenciação do inconsciente coletivo e a consciência. Tá? E tudo isso, de alguma forma, né, está lá, podendo ser gerido ou não pela estrutura da consciência egóica, do ego. Né? Então, basicamente, essa é a ideia que o Jung traz. Né? E de que esta consciência egóica tem que aprender a lidar com este inconsciente pessoal, onde nele está lá aquilo que ele chamaria de complexo e sombra, que atrapalha muitas vezes a vida da gente, e o inconsciente coletivo. Né? Por isso que, no fim da vida do Jung, ele diz: a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Ou seja, de uma consciência egóica que permitiu que o inconsciente se realizasse. Diferente da visão do Freud, que queria municiar o ego para poder interditar qualquer coisa que venha do inconsciente, porque para o Freud o inconsciente é só um depósito de conteúdos reprimidos e inadequados. Então, basicamente, essa é mais uma das grandes diferenças e divergências entre eles, assim como a Sim. questão da religião e da espiritualidade. Então, Jung entendeu tudo isso, porém, ele ainda tinha algumas questões que ele não conseguia compreender direito. Tá? Mas ele entendia, sim, que esse inconsciente se manifestava e ele era direcionador através dos sonhos, através dos sintomas e através da produção criativa de todo ser humano. Então, sonho, sintoma e criatividade. Só que aí ele começou a perceber que existiam algumas situações na vida que a gente pode chamar de coincidências, que não têm uma causalidade, mas que mobilizavam a pessoa. E aí, graças a um relacionamento que ele estabeleceu com um prêmio Nobel de Física chamado Wolfgang Pauli, ele desenvolve a teoria da sincronicidade, que são coincidências significativas. Óbvio que ele também faz isso por conta da influência do Richard Wilhelm, que apresenta para ele o segredo da flor de ouro e o I Ching. Tanto é que o primeiro I Ching traduzido para o Ocidente, o prefácio é do Jung. A partir daí, ele entende a alquimia chinesa e depois a alquimia ocidental, europeia, né, que vem lá da Arábia e do Egito e chega na Europa, e ele começa a entender os elementos sincrônicos. A partir de então, a gente entende que o inconsciente se manifesta através dos sonhos, e o trabalho da psicologia indiana lida muito com sonhos,
se manifesta com sintomas, e daí é a origem do nosso curso do IGEP de psicossomática, se manifesta através das expressões criativas, e por isso que aí temos o curso de especialização em arte-terapia e expressões criativas, né? E se manifesta através de eventos de sincronicidade, né? Ou seja, as coincidências significativas. Se a pessoa tira proveito dessas oportunidades, ela começa a encontrar, né, o caminho do autoconhecimento e da autoestima tão necessária para que ele tenha a autonomia. Autonomia para progredir na vida, sem abrir mão do espírito da profundidade, né, daquilo que é a essência dele. Sim. Como é que a análise dos sonhos pode contribuir para a eficácia do tratamento? Então, é nesse sentido, né? Porque para Jung, todo sonho, e todos nós sonhamos sem exceção, toda pessoa tem uma média de 5 episódios REM em cada 6, 7 horas de sono, e na fase REM é que o sonho vem com mais força, e aí você pode ter essa experiência onírica registrada na vigília, quando você acorda, e por isso que é muito importante acabar de acordar e registrar o sonho, porque depois esquece tudo, ele apaga tudo. Através da análise do sonho, e não é interpretação, é análise, a gente vai ampliar, associar, né? E ajudar o indivíduo a tentar entender o que está por trás daquele sonho. Porque para nós, dentro da visão junguiana, todo sonho, sem exceção, ele é compensatório, ou seja, ele tenta criar uma harmonização ou uma homeostase na relação do consciente com o inconsciente. Quanto mais esse consciente está em dissonância, em desarmonia com o inconsciente, mais neurose, mais problemas, mais sintomas, mais riscos trágicos e assim por diante. Então, todo sonho é compensatório. Todo sonho é pedagógico, ele vem para te ensinar alguma coisa. E todo sonho tem um aspecto que a gente chama de um plano rascunhado do futuro. Não significa que ele é premonitório, mas ele te antecipa possibilidades do futuro. Se você tirar proveito do sonho, pode ser que você evite aquilo que ele está mostrando que pode acontecer de ruim, ou que você concretize aquilo que ele está mostrando que pode acontecer de bom. Agora, se você não dá atenção para o sonho, você corre o risco dele te levar para uma situação catastrófica. Lembra dos Mamonas Assassinas? Todos eles sonhavam que o avião ia cair, ninguém levou a sério, o avião caiu. Tem um deles que sonhou na véspera, você vê claramente a expressão facial dele, da angústia do sonho, mas ninguém entendeu que aquele sonho estava mostrando que eles estavam indo alto demais e eles tinham que baixar para poder, né, repensar toda aquela sombra que eles estavam emanando, lidando exatamente com as fragilidades humanas através de paródia. Sim. Olha só, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre essa questão de como o Jung percebia a importância das questões religiosas dos pacientes para o tratamento, né? Porque, bem diferente de Freud, ele levava isso em consideração. Ele encontrava um espaço para acolher essa questão da religião como um dos pilares da vida do paciente, né? Então, a própria alquimia trabalha muito a dimensão do sagrado, do divino, né? E essa alquimia medieval já trabalha desde Zose uma dimensão de Cristo, né? Como a representação, né, materializada de Deus, antigo Javé, né? Na realidade. Porém, Jung começa a entender que existe um arquétipo universal, né? Porque é arquétipo, no âmago de cada um de nós, que ele chama de si mesmo, ou self, ou selbst, cada momento ele dá um nome, mas arquétipo do si mesmo. E esse arquétipo do si mesmo é como se fosse um núcleo muito mais abrangente da totalidade psíquica.
E esse arquétipo do si mesmo, ele diz que tem uma correspondência simbólica da imago Dei, da imagem de Deus em nós. Então, é o divino em nós. E que é este aspecto de divindade, de deidade, que está no íntimo de cada um de nós, que tem que ser acessado. E daí ele chama isso de relegere. Relegere é prestar atenção a essa divindade interna. E não religare, que é você se ligar a uma divindade externa. As religiões, lato sensu, trabalham o religare, dizendo que esse sagrado está fora, está transcendente. E ele trabalha o relegere, que mostra que esse sagrado está dentro, tá? Então, quando ele fala em religião, ele está falando do sentido do relegere. Não é denominação religiosa, mas era uma atitude religiosa de valorizar o divino que habita em ti. E isso, obviamente, ele tem muita influência do hinduísmo, porque um dos autores filósofos que ele leu muito foi Schopenhauer. E Schopenhauer traz na sua filosofia, né, a vontade como representação do ser, muito dos Upanishads, porque o Schopenhauer bebeu de um mestre Eckhart, que também já se aproxima do hinduísmo. Então, e no hinduísmo nós temos Namastê, né, que é Deus em mim, saúda Deus em você. Então, todo o processo de iluminação, de transcendência, de cura, é um trabalho de interiorização. Eu não tenho que buscar fora, eu tenho que buscar dentro. É o relegere e não religar. Então, para Jung, esse caminho do sagrado é o caminho da interioridade. E é nesse sentido que ele se aproxima de muitas religiões, porque ele diz que a dimensão esotérica da grande maioria das religiões, no início, tinha esse movimento. Que depois, por conta de todo capitalismo, de todo o materialismo, elas viraram o quê? Teatros a serviço do mercado e perderam o caminho de religação a si mesmo. Por quê? Porque se o indivíduo se religa a si mesmo, ele não vai precisar ficar pagando para um despachante conectar ele com o sagrado que está dentro dele o tempo todo. Sim. Eu tinha uma pergunta sobre individuação, mas terminou que você acha que já falou, né, sobre isso, assim. Porque Então, a fala. ação é você se conectar ao si mesmo. E a partir daí você vai estar cumprindo aquilo que é o que te dá sentido e significado para a vida. Sim, sim. Na sua opinião, Valdemar, qual foi o maior legado de Jung para a psicologia moderna e para a nossa sociedade contemporânea? Então, eu acho que um dos maiores legados é lutar contra a patologização da vida, né? Ele entende que toda vez que o indivíduo está tendo algum tipo de sintoma, ele compreende que o sintoma é uma oportunidade do autoconhecimento. Então, não vale a pena você eliminar o sintoma sem descobrir qual é a doença que está por trás desse sintoma. E a doença que está por trás do sintoma, na maior parte das vezes, é uma ferida de amor próprio. Daí vem uma frase que eu uso no curso de abertura do curso de psicossomática, onde eu digo assim: todo sintoma é uma oportunidade do autoconhecimento, seja ele sintoma relacional, sintoma físico, sintoma existencial. A palavra sintoma significa sim, junto, pitose, queda. Então, todo sintoma é uma queda que te possibilita o autoconhecimento, porque a queda, no princípio judaico-cristão, é a queda do paraíso para você ter a consciência do bem e do mal. Então, todo sintoma
tem que ser compreendido como uma expressão simbólica, é um símbolo, né, que vai possibilitar você compreender a ferida de amor que está por trás dele, de amor próprio. Resgatar o amor próprio e fazer o relegeria, a religação consigo mesmo. Tá? Então, eu acho que essa é a grande sacada do Jung, é não patologizar e não eliminar o sintoma. Pelo contrário, é fazer com que o sintoma seja o direcionador da cura. E, nesse sentido, ele pega muito a ideia que está lá em Hipócrates, que um antecessor dele, chamado Samuel Hahnemann, que é o fundador da homeopatia, e eu sou um homeopata também, eu dei aula de homeopatia há muito tempo, dizia: o que te fere é o que te cura. E o semelhante é o que vai curar o semelhante. Daí vem homeopatos, né? Então, você tem que dar para o indivíduo, o próprio indivíduo. Você tem que dar para o sintoma a doença que esse sintoma tem como originária, para que o indivíduo seja o curador de si mesmo. Ele tem que acessar o curador ferido que está no íntimo dele, porque ele é o responsável pela cura. E lembrando que a palavra cura é integridade, é consistência. Por isso que a química fala da cura do polímero, a cura do cimento, e o mineiro fala da cura do queijo, quando ele tem consistência, né? É isso. Sim, sim. Você trabalha como analista junguiano há muitos anos, né? Eu queria que você dissesse, teve alguma razão especial, que você pudesse nos contar, claro, né, que levou à escolha dessa abordagem para atuar como analista e há quanto tempo você vem trabalhando? É uma longa história, Valéria. Na verdade, assim, eu fui um menino muito solitário, né? Eu nasci numa família nuclear. Quando eu nasci, filho único, minha mãe tinha 40 anos e minha mãe, ela foi freira dos 13 aos 38, 39 anos, né? Aí ela conhece meu pai, se casa e eu nasci. Então, eu nasci nessa família nuclear e com essa forte influência da religião católica, né? Minha mãe, 13 aos 14, aos 38 anos como freira. Mas isso foi muito bom porque eu tive acesso a muita literatura, muito livro, e eu li muita coisa e me apaixonei pelas obras do Hermann Hesse. Porém, como eu vinha de uma família muito limitada economicamente, sem recursos, tal, e aí eu queria, né, dinheiro, como todo jovem, né? E aí eu fui indo daqui, dali, entrei num caminho de buscar medicina, me desencantei com a medicina, fui trabalhar num laboratório farmacêutico, trabalhei 10 anos lá, e de repente eu atinjo um nível de realização material, econômica muito grande. Por quê? Porque me entreguei de corpo e alma naquilo e performei e fiz uma carreira. Aí eu já estava com 29, 30 anos, ou seja, trabalhei praticamente 10 anos nesse laboratório, já com bastante recurso econômico, muito mais do que eu imaginava, muito mais do que meu pai tinha e minha mãe. Já passei a ajudá-lo, já estava casado, né? Eu casei em 79, já tinha adotado meu filho. Aí a minha vida economicamente estava bem, mas espiritualmente estava uma tragédia, porque eu estava infeliz. Eu não acreditava naquilo. Imagina, eu já tinha uma formação de homeopata, eu já tinha um conhecimento humano questionando todo esse capitalismo, toda essa desigualdade, essa iniquidade, essa competição desenfreada, mas eu estava a serviço daquilo. Foi quando eu reli Fausto, do Goethe, né? Aquele que vende a alma para o diabo e teve que resgatar depois do Mefistófeles, né? E aí aquilo mexeu muito comigo, eu começo a ficar mal, entro num quadro que a gente poderia chamar de depressão. Depressão é ir para dentro e a gente não pode patologizar. Por sorte, não tomei remédio nenhum, nem fui atrás de droga, nem de álcool, eu fui atrás de autoconhecimento.
e comecei a fazer análise. E fui fazer análise dentro de uma abordagem junguiana, porque eu já tinha noção do Jung, até porque eu sabia da história do Hermann Hesse, assim como a história do Pauli depois. Tanto o Hermann Hesse quanto o Pauli eram indivíduos que passaram a uma vida inicialmente desregrada, de alcoolismo e com ideação suicida, os dois. E os dois fizeram análise do campo junguiano. O Hermann Hesse vira prêmio Nobel de literatura num livro maravilhoso chamado Siddhartha, e o Pauli, prêmio Nobel de, filosofia, de física. Ambos eram suicidas em potencial. Quando fizeram esse relegere, mas olha, eles tinham recursos intelectuais. Eles desabrocharam porque encontraram o sagrado interno e foram. E aí eu procurei isso. E dei sorte de cair no consultório do Leão Bonaventura, que é o primeiro junguiano que veio para o Brasil, responsável por toda a obra dele, tanto da editora Vozes, né, que é a obra do Jung completa, quanto na coleção Amor e Psique da Paulus. Ele já faleceu há uns poucos anos. E ele me acompanhou por quase 30 anos. E lá eu me encontrei. Na hora que eu entrei naquele consultório, eu falei, é aqui que eu vou encontrar o servir da minha vida. Aí abri mão de tudo, todo mundo achou que eu era doido, porque eu estava abrindo mão de uma carreira brilhante no mundo corporativo e tal, e me entreguei. Só que rapidamente, né, talvez pelas minhas características, por tudo que eu aprendi nessa multinacional e tudo mais, e pela facilidade que eu tenho de me comunicar, porque eu sou bem extrovertido e tal, eu já comecei a dar aula em faculdade, introduzindo o campo junguiano, já surgiu a oportunidade de montar uma pós-graduação em psicologia junguiana, eu já comecei a atender, comecei a dar aula de homeopatia, porque eu resgatei aquele conhecimento que eu já tinha lá do passado, e aí a coisa fluiu de uma maneira muito rápida. Para você ter uma ideia, o IGEP tem mais de 30 anos, são mais de 8.000 alunos formados entre psicologia junguiana, psicossomática e arte-terapia. É o primeiro instituto a ter uma pós-graduação nessa área no Brasil, e pioneiro em todos os sentidos. E é um grupo bem coeso. Você que fez o curso de introdução, a grande maioria dos alunos de introdução são alunos meus, às vezes analisando os meus, que começaram agora, porque a gente já está na terceira geração, né? E Sim. aí eu fui direto com isso e nunca mais questionei, porque aquilo me deu muito sentido de vida. E fluiu, né? É isso. Então, eu estou muito feliz de ter encontrado esse caminho, mas, na verdade, o caminho é que me encontrou. Eu acho que foi esse a Sim, grande sim. realidade. Então, aproveitando, fale um pouquinho sobre o IGEP, como foi essa criação, quais são os principais cursos que são ministrados. Fala um pouquinho sobre isso agora. Então, o Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, como eu disse, tem 30 anos, né? Eu atendo como analista há 35 anos, né? E outro dia eu estava dando um curso de um seminário de sonhos, e eu fiz a conta aí rapidinho com os alunos, né? Falando, puxa, eu tenho 35 anos atendendo, em média, né? 40 pessoas por semana, né? E cada um traz sonho praticamente, eu já devo ter analisado quase 20.000 sonhos ao longo da minha vida. Imagina quanto Caramba! 20 mil fazer conta, sonhos! né? Então, eu já devo ter ouvido 20.000 sonhos, né? É muita coisa. Isso vai te dando, né? Como fala o francês, uma entourage, um estofo muito grande, né? Obviamente, fora os cursos tal. Então, o IGEP ele tem 3 cursos de pós-graduação, né, já esse tempo todo, e como eles são complementares, é comum um aluno que faz psicologia junguiana, depois faz psicossomática e depois faz arte-terapia ou vice-versa, porque são complementares, são terapias, são instrumentos da própria análise junguiana. Né? Como eu disse, sintoma, criatividade, sonho, sincronicidade. Né? É o material que a gente usa no nosso consultório o tempo todo. Então, é um curso de psicologia junguiana, um curso de psicossomática e um Sim, curso de pós-graduação em arte, terapia e expressões criativas. O IGEP surgiu, então, há esse tempo todo, e a gente tem aulas presenciais no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em Botafogo, em Brasília,
no plano piloto, né, no Colégio Santa Doroteia, e em São Paulo, que aqui é uma sede junguiana, que é na FAPCOM, que é a Faculdade Paulus de Comunicação, que tem a coleção Amor e Psique, a editora Paulus, do campo junguiano também. Sim. Olha só, a sua tese de doutorado em ciência da religião se transformou no livro Dinheiro, Saúde e Sagrado. Eu acho que Você, eu tenho até ele aqui, não sei se tem. Bom, você. então, pode falar um pouquinho sobre ele e depois nos dizer onde ele pode ser adquirido atualmente? Aham. Então, esse trabalho, na verdade, é assim, o mestrado eu fiz em cima, na PUC, né, de São Paulo, sempre no campo junguiano, mas eu não estou achando o livro aqui, pena, pensei que tinha aqui para mostrar. Mas ele, achei, ó, pronto. Mas o mestrado foi sobre a crise e o sagrado. E não achei, não, eu achei o livro da minha esposa, que é Ah, Ordem numa sociedade, né, numa visão transdisciplinar, ordem e caos, que é dela, é o doutorado dela, inclusive. A gente fez junto esse tipo de trabalho. Bom, mas então eu trabalhei a crise e o sagrado, deixando claro que toda crise é responsável para te levar para a dimensão do sagrado. Não é à toa que a palavra crise tem o prefixo cri, que dá origem a crime, criança, criatividade e Cristo, né? Transforma, né? Então, quando a pessoa está em crise, ela tem que entender, por isso que a gente fala que Jung despatologiza, é o oráculo que se abriu para o autoconhecimento. Quando eu termino o mestrado, eu sou convidado, porque eu estou me aproximando das religiões, até por conta dessa história da mamãe, né, que foi freira e tal, e aí eu começo a me interessar pelo movimento neopentecostal. Eu fazia parte de um grupo católico lá do passado, que tinha a ver com Leonardo Boff, Frei Beto, que era a teologia da libertação, que depois foi perseguida tal. E aí eu entendi que esse movimento neopentecostal era um caminho de alienação das pessoas, né? Abusiva, inclusive. E aí eu fui seguir achei, pronto. Eu fui seguir o Edir Macedo. Esse é o livro aqui, ó, Dinheiro, Saúde, ótimo, ótimo. tá? É Sim. isso aqui, tá? E aí tem 20 anos esse livro, mas ele está absolutamente moderno. Eu falo sobre as A- interfaces Atual, super atual, né, Valdemar? Eu falo sobre as interfaces culturais, econômicas e religiosas à luz da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. E aí eu Sim. comecei a seguir as aparições de Edir Macedo para poder entender a dinâmica de todo aquele show, né, mercadológico, naquele teatro que virou os templos religiosos e continua até hoje. E a partir de então, eu comecei a perceber que é isso. Tanto as religiões quanto a estrutura de saúde viraram reféns do mercado. Tudo virou dinheiro. Tanto é que para morrer você tem que pagar. Né? E bobeou, se você tem dinheiro, você vai ficar pagando um pedágio de 1 mês, 2 meses, num estado que a gente chama de distanásia, né? Que não é a ortanásia, que é a morte natural. Você tem que ficar lá entubado, gerando lucro para o sistema todo da área de saúde para depois morrer. Né? Qual é o sentido disso? Né? Ninguém investe dinheiro preventivamente, né? Sanitariamente e culturalmente, porque uma das coisas que mais mata no mundo é a ignorância. Então, quanto mais você dá recurso para o indivíduo, você economiza custo na saúde, mas não tem interesse, porque a empresa precisa vender. Eu trabalhei nisso claramente. A gente não faz remédio que cura, a gente faz remédio que mantém o indivíduo doente. É remédio que você tem que tomar para o resto da vida. Esse é o melhor que tem, porque fideliza, né? Ninguém está preocupado com cura, quer manter o cara fiel.
remédio de uso contínuo, cada vez mais. É aí que se investe dinheiro. E aí, sim, religião é a mesma coisa. Transformar todo mundo em dizimista, essas religiões, e ir lá, fica lá, fica lá, fica lá. Então, esse trabalho nesse livro fala sobre isso, né? E aí eu vou sim, mostrando como que acontece o rebaixamento de consciência, como acontece a manipulação psicológica, como que o dinheiro ele é um instrumento, né, de sedução para todas essas pessoas, né? Então é por aí. Esse livro, o livro da Simone e outros livros do campo junguiano, a gente tem numa editora que está ligada ao IGEP chamada Eleva Cultural, sim, né? sim, É tudo junto, sim. elevacultural.com.br é o site. E lá na Eleva Cultural você tem acesso a todos esses livros. E esses professores que você teve aula, José Balestrini, tem 2 livros legais lá, né? Um falando sobre sonhos, outro falando sobre o processo de imaginação ativa. O Rafael fala sobre a questão do sagrado no trabalho. Eu tenho o livro Dinheiro, Saúde e Sagrado. A Simone tem 2 livros, a minha esposa. Um é sobre ordem e causa, o outro é sobre Pitágoras e o mestre de Samos, tudo no campo junguiano. Tá? A Lilian tem um livro interessantíssimo sobre o Hieronymus Bosch, né? As pinturas e a melancolia em Bosch, tudo na Eleva, tá? Tem Tá, mais tá. alguns para sair e tem um livro que é o mais moderno, o mais novo nosso, que é muito legal, é um calhamaço aqui, ó, chamado Fundamentos de Psicologia Analítica. Eu sou Sim, organizador e os sim. professores do IGEP fazem vários capítulos desse livro falando sobre as bases fundamentais da teoria junguiana. Então, esses termos que você perguntou, energia psíquica, complexo, sincronicidade, símbolo, função transcendente, sonho, psicogênese das doenças, crença nos espíritos, desenvolvimento da personalidade, luz e sombra, tudo isso está contemplado nesse livro. Então, é um livro que, de forma mais fácil, para poder entender as mais de 25 mil páginas que o Jung escreveu. 25 mil páginas. É muito conteúdo. É muito conteúdo, é muito conteúdo. Foram o quê? 18 obras que ele escreveu ao longo de toda a vida, A foi? obra completa são, na verdade, 18 volumes grandes, mas dá quase 30 brochuras. Fora isso, tem os livros negros, tem o livro vermelho, tem as cartas, tem os seminários. Então, é muito material mesmo. É bastante. O Memória, Ações e Reflexões, Homem e Seus Símbolos, tudo isso junta na obra dele. Sim, sim. Olha só, a gente já está caminhando para o finalzinho do programa, então eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem quer viver com mais saúde e bem-estar. O que é que você poderia dizer para essas pessoas? Você vê, eu Uma falo muito, né? mensagem. Eu vou falando, eu vou abrangendo as perguntas que você vai fazendo, né? Pois é, terminou que muita coisa eu nem precisei perguntar, já estava respondida na sua Porque, resposta. como a psicologia junguiana é absolutamente integrativa e complexa, você não consegue fazer campo, assim como você não faz campo cirúrgico na psique humana, né? Você Sim, trabalha um todo. É aquilo que você leu logo no início desse trecho que o Rafael citou, escreveu, né? O homem é biopsicossocial, espiritual, cultural, transcendental, né? Não dá. E quando você tem um sintoma de adoecimento, você tem que trabalhar isso: corpo, família, sociedade, espiritualidade, amor, né? E o sim, próprio sim, trabalho dele, né? Senão você não trabalha um aspecto da vida. E o que eu posso dizer é assim: todos nós viemos aqui nessa vida, na minha, né, compreensão, que é a compreensão do Jung, para servir. Todos nós viemos aqui para poder, de alguma forma, evoluir, tá? E o processo de evolução implica num caminho de servir a alma antes de mais nada.
né? É se conectando ao si mesmo. Na medida que eu passo a servir a alma, eu desenvolvo uma experiência de amor próprio. E na medida que eu encontro esse amor próprio, eu posso dar o amor. Tem uma frase que eu sempre digo: ninguém pode dar o que não tem, mas ninguém recebe o que não dá. Então eu tenho que aprender a me amar para poder amar. E amando, eu transformo o mundo me transformando. Só que tem que lembrar que amor não é posse. Amor é libertação. É querer ver a realização do amado, sendo que o primeiro amado sou eu. Por isso que o termo lá é ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro se liberte das escravidões. Saia desta condição que a gente chama de miserabilidade egoísta e passe a se tornar alguém altruísta, mas primeiro servindo a si mesmo. Então, o caminho do autoconhecimento é esse: é entrar em contato com os sonhos, é refletir, é buscar uma literatura não de autoajuda, mas aquela que permite o autoconhecimento, né? E aí a coisa vai, né? A coisa flui. Mas não é fácil. E se tiver recursos, procure uma análise no campo junguiano, porque essa é uma análise integrativa que vai ajudar o indivíduo a lidar com essas questões. Seria isso. Sim, tá ótimo. Olha só, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei. Jung realmente é fascinante. E aí, para quem tiver interesse nos cursos, já sabe o endereço do site do IGEP, pode entrar lá e porque tem cursos que são online também, né? Então, muito É, obrigada pela sua participação. Se você ia falar dos online? não, eu então ia falar que a gente tem também, fora presencial, Rio, Brasília e São Paulo, tem o EAD, e a gente tem regularmente cursos de introdução, como esse que você fez, que aí é Sim. 32 horas, geralmente um mês e meio, 2 meses, para poder ter, né, uma compreensão mais consistente da base teórica junguiana. Muitas pessoas que fazem a introdução depois acabam fazendo arte, terapia, psicossomática ou o próprio curso de Jung. Mas é um curso de introdução dado pelos professores do IGEP. Então, são pessoas muito motivadas, com muita experiência didática e muita experiência clínica também, né? Então, eu acho que vale a pena. E é um investimento baixo, é 300, acho que R$ 90, não é nada absurdo por mês. É Sim, isso. sim. Então tá certo. Muito obrigada. E olha só, e para quem quiser mandar sugestão de novos temas, o meu Instagram é @Loreto Valéria Terapia. Muito obrigada, Valdemar. Muito obrigada a todos que nos assistem. E se quem não conseguiu assistir hoje, o programa vai ficar no site, pode ver em outro momento. Tchau, obrigada a todos. Namastê, então. É isso aí. Namastê.